Bom dia, pessoal. Vamos voltar às nossas lives semanais, né? Bom dia, desembargador. Bom dia, professor Cristiano. Hoje nós vamos falar sobre o direito de representação no inventário. Esse assunto era ontem, né? Eu acabei me enganando. Direito de representação no inventário. Importante esse tema. Quando na falta do herdeiro, um dos herdeiros, né? Então, é o direito de representação. Bom dia aí aos 80 colegas que aí estão. Pessoal, lembrando que essa live é uma live preparatória, né? Uma live de aquecimento da semana especialista em sucessões. Começa na próxima segunda-feira, vai do dia 1 ao dia 8. Serão 4 dias de bastante conteúdo. Segunda-feira, depois na quarta-feira, segunda-feira dia 1, quarta-feira dia 3, sexta-feira dia 5 e na outra segunda-feira dia 8, né? Serão 4 dias de bastante conteúdo. E se você ainda não se inscreveu, aos nossos 90 amigos que aqui estão, se você ainda não se inscreveu, terminando essa live, você vai na bio do desembargador Amaury, né? Você se inscreve lá. E o porquê é importante se inscrever, né? Porque o desembargador Amaury vai compartilhar uma série de conteúdos a partir da próxima semana. E esses conteúdos serão compartilhados nesses grupos, né? Nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Telegram, será compartilhado o link nesses canais. O tema de hoje, desembargador, é o direito de representação no inventário. Lembrando, né? Todo dia 8 horas da manhã, em ponto, nós temos lives aqui. O que significa, de fato, esse direito de representação, desembargador? Bom dia a todos, muito obrigado por estarem presentes nessa live de manhã. O direito de representação é aquele direito em que aquele que não é herdeiro direto, na falta do herdeiro direto, ele vem assumir a posição de herdeiro, né? É o direito de representação. Ele vem representando o herdeiro ausente, o pré-falecido, né? Pode continuar, desembargador. Então, o Código Civil prevê a hipótese de que o herdeiro pré-morto seja representado no inventário por seu descendente. O direito de representação só existe na linha descendente. Então, o herdeiro que pré-faleceu ao autor da herança, ele é representado por seu descendente. Então, o direito de representação só existe na linha descendente, não existe na linha ascendente. Então, vamos dizer, é o neto representando o seu pai, o filho do autor da herança. Uma segunda pergunta, desembargador, quando se aplica o direito de representação? O direito de representação só se aplica na linha descendente. Não se aplica na linha ascendente, só na linha descendente. Então, quando se aplica? Se aplica no caso de o herdeiro direto tenha pré-falecido ao autor da herança. Então, na ausência do herdeiro direto, o descendente desse pré-falecido vem representá-lo no inventário ou na herança. Bom dia aí ao Ronilson, lá de São Luís do Maranhão, a doutora Eliane, né, José de Lima, a Carmen. Bom dia, a Cristiane está dizendo que é o primeiro compromisso do dia dela acompanhar a tua live, desembargadora Amaury. Bom dia ao Paulinho, quem mais está aqui? O Jorge Filho já está inscrito. Pessoal, a Isildinha. Pessoal, quem ainda não se inscreveu, tá bom? Terminando a live, dá um pulo lá na bio do desembargador Amaury e garante aí a sua inscrição. A William de Uberlândia, a Rebeca Gomes, a Tatiane do Rio de Janeiro. O direito de representação se aplica aos ascendentes? Como é que funciona esse negócio aí? Não se aplica. Bom dia a todos. Um prazer tê-los nessa manhã de quinta-feira. Muito obrigado pela presença nessas nossas lives. O direito de representação só se aplica na linha descendente, ele não aplica na linha ascendente.
Vamos dizer, os pais do autor da herança estão ausentes, pré-faleceram. Então, os avós do autor da herança não os representam, não há direito de representação. Apenas na linha descendente. Vamos dizer, faleceu o avô, o filho pré-faleceu. Então, os netos assumem o lugar do avô, né? Só na linha descendente. Na linha ascendente, não. Bom dia, Lilian. Bom dia, a Terra Tiene, Eliane Terra, do Rio de Janeiro. Ijuí, Rio Grande do Sul. Bom dia, Elvira. Açu, Rio Grande do Norte. A Gislaine. Quem mais está aqui? A Laila. A Sandra Santana, de Pernambuco. O José Dilma de Nova Rex, Rio Grande do Sul. O Cleiton, no caso de um herdeiro vir a ser deserdado, seu filho poderá herdar por representação em seu lugar? Não, não há. Quando ele é afastado da herança, né? Ou quando ele renuncia à herança, não há mais aplicação do direito de representação. O herdeiro renuncia à herança, seus filhos poderiam, né, assumir o seu lugar. Não, não pode, não. Só no caso de pré-falecimento. Lembrando, pessoal, o tema da live de hoje é o direito de representação no inventário. Os bisnetos podem representar? Sim, na linha descendente não tem limites, tá? Os mais próximos excluem os mais remotos. Então, vamos ver, os filhos excluem, vamos dizer, na representação, no inventário do avô. Os filhos excluem os netos. Não havendo filhos, os netos são chamados a representá-los. Não tem neto, não tem filho, não tem neto. E aí vai, por sequência. Não há limite na linha descendente. Bom dia, doutora Liliana, a Monize, a Jussara, de Belo Horizonte, ao professor Felipe, nosso parceiro aqui, advogado do advogado da EX, né? A Margarete, de Uberlândia. O Sebastião já se inscreveu. Bom dia ao Cláudio, Caxias do Sul. Os bisnetos podem representar? Já perguntei. Sobrinho é ascendente? Tem direito à herança caso não haja descendentes? Sobrinho é colateral, né? Os irmãos do autor da herança. Então, na linha. Filhos, os descendentes, ascendente e cônjuge. Não tendo descendente, não havendo ascendente nem cônjuge, chama os colaterais, que são os irmãos. Na ausência dos irmãos, os sobrinhos poderão representar os irmãos. Tá? Então, já é colateral. Pessoal, olha, aqui abaixo tem um aviãozinho, vou pedir que vocês cliquem nesse aviãozinho, convidem aí mais 1, 2, 3 colegas advogados para que participem dessa live. Lembrando, né, que são lives preparatórias para a Semana Especialista em Sucessões, na próxima segunda-feira, do dia 1 ao dia 8. Né? É importante que você se inscreva, porque nós iremos compartilhar os links nos grupos de WhatsApp e no canal do Telegram. Então é importante que você se inscreva, tá bom? Bom dia, Mônica. A Lilian. Bom dia, Lilian. A Imeri, do Rio Negro, Paraná. Pelotas, do Rio Grande do Sul. O Ronilson, de São Luís do Maranhão. Maria é casada em regime parcial de bens com... Maria é casada com regime parcial de bens. João. João pode, como meio, fazer um testamento dispondo a parte disponível da ameação dele para Maria? Depende do regime de casamento. O que há uma divergência aí é no regime de separação obrigatória, se ele pode ou não fazer. Regra geral, sim. Filho socioafetivo pode representar? Filho, não importa se é biológico, é filho. Tá? Na ausência do filho afetivo, né, os descendentes desse filho poderão representá-lo. Uma vez sendo reconhecida a filiação, não tem filiação biológica, filiação socioafetiva, é filho só. Então, na ausência desse filho, seus descendentes poderão representá-los. O decujus não deixa descendente. Tem direito os pais do decujo? A ordem da vocação é, primeiro, descendente. Não tendo descendente, é ascendente, são os pais. E se houver cônjuge ou
união estável, companheiro, esse cônjuge ou companheiro concorre com o descendente e concorre com o ascendente. Maria tem 4 filhos, Joaquim, Fernanda, Carina e Thelma. Fernanda morre antes de Maria. Os filhos de Fernanda participam do inventário? Sim, né? Do patrimônio dela, sim. Ué. Se forem descendentes dela, participam do inventário. Ou um dos filhos faleceu. Quem são os herdeiros? São os descendentes desse filho. Não tem, são os ascendentes, são os pais. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa aqui. Às vezes entra um ou dois aqui e fala, tô sem áudio. Tá sem áudio quando você entrar, né? Não vai nem ouvir o que eu tô falando aqui, mas é só sair e entrar de novo, que é uma coisa que a gente não consegue fazer nada aqui, entendeu? Quando a pessoa reclama que não tá ouvindo, não é culpa do lado de cá, é culpa do lado de lá. É só você sair e voltar. Porque seria sem áudio do lado de cá se todo mundo estivesse falando, tava sem áudio. Mas quando é um ou dois, então é só sair e voltar que o áudio aparece. Não tem como a gente apertar um botão aqui pro áudio, né? É automático do Instagram. Eu ia até falar isso, parece que tem então, pessoas não tem o que a gente fazer aqui. É só a pessoa sair e voltar de novo que o áudio aparece. Não tem o que a gente fazer aqui, né? Não tem o que a gente fazer aqui. Não tem um botão para a gente controlar o áudio aqui. É da ferramenta. A Fernanda, mulher sem filhos, o pai irmão morto. O filho morto herdará, mulher com pais mortos e irmão morto. Os filhos do irmão morto herdará? São os colaterais, né? Os colaterais só. Descendente, ascendente, cônjuge. Não tem descendente, não tem ascendente e não tem cônjuge, serão os colaterais. Serão os irmãos, serão chamados à sucessão. Na falta dos irmãos, serão os descendentes dos irmãos. No caso de herança dos avós, sendo filha e neto premorientes, o cônjuge da filha vai herdar? Se a filha receber o patrimônio, na falta da filha, o seu marido irá sucedê-la. Em caso de união estável, o companheiro entra como meeiro ou herdeiro, concorrendo com os filhos? Depende do regime do casamento. E depende se tiver bens particulares ou reservados. José já tinha uma casa e 5 filhos, depois casa no regime de comunhão parcial. E Maria agora morreu. Não entendi a pergunta. José tinha uma casa e 5 filhos. Depois casa no regime de comunhão parcial. Maria agora morreu. Não entendi a pergunta, o Manzolist. Pode haver... o Mauro, estou falando que o áudio falha de vez em quando, mas, Mauro, não tem o que fazer, é da internet. Não tem muito o que fazer, né? Pode haver direito de representação na união estável, desembargador? O direito de representação é aplicado no direito sucessório. Havendo união estável, falecendo um dos companheiros, herdarão seus herdeiros daquele que faleceu. Na ausência desses herdeiros descendentes, né, o direito de representação, se eles deixaram filhos, irão representá-los. Pessoal, lembrando, né, o tema da live de hoje é o direito de representação no inventário. São lives preparatórias para a Semana Especialista em Sucessões. Hoje nós estamos falando sobre o direito de representação no inventário. O tema de amanhã é a ordem da vocação hereditária. Aí amanhã tem bastante... É um tema bem polêmico, né, desembargador? A ordem da vocação hereditária. Né? Quem são os herdeiros, né? Quem é que são chamados, segundo a legislação, quem é que são chamados primeiramente no inventário. Na live de amanhã, desembargador, tem algum ponto que você acha, esse ponto é o ponto principal que você deve se atentar? Amanhã nós vamos ver a questão dos herdeiros necessários, né? O telefone aqui está meio complicado hoje, não está parando, não. Na live de amanhã nós vamos falar sobre aqueles que são chamados na sucessão em primeiro lugar, né? Quem são os herdeiros necessários e qual é a consequência disso. O que dá geralmente confusão no inventário, que acaba atrasando no inventário. Né? Então, a ordem da vocação hereditária, quando não há testamento, o legislador, pressupondo que o falecido iria
transferir o seu patrimônio a essas pessoas. Então, é a ordem que a legislação estabelece para chamar os herdeiros, né? Então, é importante essa questão. Existe obrigatoriamente a divisão igualitária entre os colaterais ou pode ser beneficiado apenas um dos irmãos? Nos colaterais, nos irmãos, existem aqueles irmãos dos mesmos pais e irmãos de pais separados, que não são os mesmos, né? Os bilaterais aí. Há uma divisão. Os irmãos do mesmo pai e da mesma mãe recebem uma proporção. Os irmãos que são de um pai ou da mãe recebem metade. Há uma diferença aí, não recebem iguais, não. Não há essa normalidade, não há essa diferença, não há essa divisão igualitária. A mulher morre, não possui ascendente, não possui descendente e vivia em união estável. O companheiro herdará tudo ainda que o patrimônio tenha vindo de herança antes da união estável? Tudo, tudo. Só vai observar o regime da união estável ou do casamento quando concorrer com descendente. Se não concorrer com descendente, tá? Então é a ordem: descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro. E ele é herdeiro único, não importa o regime de casamento. Escritura pública de união estável precisa ser homologada pelo juiz? Não, O companheiro faleceu? Não precisa ser homologada. Pode ser reconhecido extrajudicialmente, não há necessidade. Só vai ao judiciário quando não houver acordo entre os herdeiros e o companheiro. Havendo o reconhecimento da união estável extrajudicial, não precisa de homologação. Não precisa ser nem por escritura pública. A legislação não obriga a união estável a ser reconhecida por instrumento público. Pessoal, o tema da live de hoje é o direito de representação no inventário. Encaminhe perguntas que nós estaremos encaminhando aqui ao desembargador Amaury. Se a esposa recebe uma doação de um imóvel, o marido receberá este bem se não tem cláusula de incomunicabilidade? Depende do regime de casamento, né? A cláusula de incomunicabilidade se dá no regime de casamento da união universal. Na união universal, se receber bens de um inventário, uma herança, e não houver cláusula de incomunicabilidade nessa situação, o cônjuge ou companheiro será meeiro dessa situação. Então, não havendo cláusula de incomunicabilidade na comunhão universal de bens, o cônjuge não é herdeiro, o cônjuge é meeiro, o cônjuge ou companheiro é meeiro desse patrimônio recebido. A doutora Sandra, homem casado, regime de comunhão parcial, com sua morte, casa que ele tinha como herança da mãe... Não, deixa eu ler com calma aqui a pergunta da doutora Sandra, que eu não estou conseguindo entender a pergunta dela. Homem casado, regime de comunhão parcial. Com sua morte, a casa que ele tinha como herança da mãe, a viúva é herdeira? Não há filhos, só uma irmã. É herdeira, ela exclui a irmã, ela exclui o colateral. É chamado na sucessão o cônjuge ou companheiro, excluindo os colaterais. É herdeira única. A pergunta da Mona. José tinha uma casa e 5 filhos, e depois casa com Maria. E agora José morreu. Maria vai ter direito nessa casa? Depende do regime de casamento. Depende do regime de casamento, tá? Na comunhão universal de bens, ela será meeira, não será herdeira. Na comunhão parcial de bens, ela será herdeira concorrendo com seus descendentes. A pergunta da Valéria. João morreu, solteiro, tem ascendentes, irmão e sobrinho. O sobrinho tem uma preferência em relação ao irmão? Não. São chamados primeiro os irmãos. São chamados descendentes, ascendente, cônjuge ou companheiro. Não havendo. São chamados irmãos. Tá? Na ausência dos irmãos, são sobrinhos. No caso de formal de partilha, com fração de imóvel 1/8, que não inclui representantes de irmão pré-morto, seria preciso corrigir este se em outra partilha eles foram inseridos? Se a partilha foi feita de forma errada, tem que corrigir, né? Vamos dizer que um herdeiro não participou do inventário. Depende da tramitação do inventário. O inventário já terminou, se pediu formal de partilha.
Então, é uma ação que se chama petição de herança, para que esse herdeiro seja incluído lá. Se aí dá tempo de corrigir, há uma correção nessa partilha. Desembargador, qual a tua expectativa em relação à semana especialista em sucessões, né? Lembrando que a semana começa na próxima segunda, né? Na próxima segunda-feira, dia 1, tem aula. Aí vai ter aula na segunda, vai ter aula na quarta-feira, dia 3. Depois terá aula de novo na sexta-feira, dia 5. Depois tem o final de semana e depois tem a última aula no dia 8, né? Serão 4 aulas. Por que nós espaçamos, né, desembargador? Para que todo mundo possa imprimir o material, estudar o material, rever as aulas, né? Consegui entender com mais tempo, né? Aqui no Instagram, infelizmente, nós corremos contra o tempo. Lá não, é com mais tempo. Então, acho que a pessoa tem que, pelo menos, entender a situação, dar um tempo para que ele possa absorver aquilo tudo, né? Acho que esse espaço é importante. Nós fazemos todos os dias é muito material, é muita informação, né? Então, vamos espaçar. Quero agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo nessa manhã de quinta-feira, né? O tempo passa tão rápido. Sim, é. São lives, como é bastante conteúdo, a gente faz as lives preparatórias aqui, já começa a compartilhar o conteúdo, fica muito mais fácil assim para todos, né? A pergunta da Fer Baroli. Se o decujus não tem ascendente e se o decujus não tem descendente e ascendente, é um único irmão e sobrinhos, pode deixar um testamento os bens para os sobrinhos, excluindo os irmãos, ou necessariamente fica reservado aos irmãos? Não, só vai ser a reserva, vai ser feita aos herdeiros necessários, descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro. Não tendo essa linha, não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge ou companheiro, ele não precisa respeitar a ordem dos colaterais. Ele pode deixar o seu patrimônio em testamento para quem ele quiser. Pode ser para o irmão, para o sobrinho, para uma pessoa estranha, pode deixar para quem ele quiser. Não há limite, não há legítima. Imóveis Marina, 24 anos de união estável, depois casaram por 10 anos. Separação obrigatória. Homem morreu. Tem bens da época da união estável e ela não tem como comprovar que ajudou a comprar. Ela será meeira ou herdeira? Não tem mais esse negócio de ajudou a comprar, não. Havendo união estável, isso o regime da união estável, for da comunhão parcial ou comunhão universal, o cônjuge participa disso aí. Tá? Independente de se comprovar que auxiliou a comprar ou não. Isso não existe mais, não. Tá? Não tem descendente e ascendente, é o cônjuge, independente do regime de casamento. E não precisa. Então, houve um tempo de união estável, ocorreu a união estável, foi adquirido o patrimônio durante a união estável, ela é meieira, dependendo do regime, é meieira. Depois casou do regime da separação obrigatória, mas existiu um tempo de união estável. E os bens adquiridos durante esse período de união estável, o regime deve ser, se não houver reconhecido, a comunhão parcial de bens. Então, ela é meieira, e se não houver descendentes ou ascendentes, ela é herdeira única. A pergunta da doutora Cristiane. Se o herdeiro é menor, os pais podem abrir mão da parte deste menor? Não. Como, meu irmão? Se ele é herdeiro, ele é herdeiro. A renúncia, né? A renúncia à herança é ato pessoal. E se for menor, né, ele vai ver o direito desse menor. Bom dia, doutora Romilda, que é tua aluna também. Aliás, tem muito aluno teu aqui, Amaury, dos cursos aí de direito às sucessões, direito possessório, direito de família. Manda um bom dia aos seus alunos aí, Amaury. Bom dia, meus amigos, aos alunos, né, aos meus queridos amigos, né, que participam dos nossos estudos. Hoje nós temos o direito de família, né? Vamos voltar à noite ao estudo do direito de família. Muito obrigado por estarem aqui nessa manhã de quinta-feira. Um grande abraço a todos. Hoje os alunos do curso de Direito de Família têm aula, é isso? Hoje à noite. Legal. 19 horas, né? Estaremos juntos. A pergunta da Fabiola. Vou habilitar o espólio num processo. Contudo, terminando o inventário, continua o espólio representado ou terei que habilitar herdeiros filhos?
Até a partilha, o inventariante responde pelo patrimônio, né? Após a partilha, aí cada herdeiro tem a sua obrigação, ele pode ser substituído no processo. Terminou o inventário, terminou onde? Com a partilha. Homologada a partilha, cada herdeiro responde por si. Se houver processo, eles deverão ser substituídos no processo. No reconhecimento extrajudicial de uma união estável, pós-mortem, a meeira e os herdeiros podem outorgar reciprocamente quitação abrangendo o direito de sobrepartilha de bens que vierem a aparecer depois? Pode fazer acordo. Se é um patrimônio pessoal e eu quero abrir mão desse meu patrimônio pessoal, posso ser feito. Eu posso renunciar à herança? Sim, eu posso renunciar à herança. 3 filhos do primeiro casamento, mais um filho e companheira, segunda união. Os primeiros filhos entraram com o inventário. A filha mais velha, nomeada inventariante. O que tem? Todos os filhos são filhos, independente se é de casamento ou fora de casamento, não importa. Todos os filhos são filhos, devem participar do inventário. Foi excluído um filho ou um herdeiro do inventário. Ele vai no inventário e se apresenta lá como herdeiro. Tá? Se ele foi excluído, já foi feito o inventário, foi feita a partilha. Existe uma ação que se chama petição de herança, onde aquele herdeiro que foi excluído, né, não foi lembrado, ele vem participar para buscar o seu patrimônio. A pergunta da Débora. O homem faleceu antes da decretação da partilha no divórcio. A ex ainda tem como requerer a herança? Se ele faleceu, ele deve ser representado por seus herdeiros, né? Então, se não terminou o inventário, ele faleceu, ele transferiu o seu patrimônio aos seus herdeiros. Os seus herdeiros serão apresentados no inventário, irão ao inventário representá-lo. Quer descendentes, ascendente ou cônjuge. A pergunta que aqui é o Mendes. A tia morre, não possui ascendentes nem descendente. Quem herdará seus bens? Será o cônjuge ou companheiro, se ela não tiver, serão os colaterais, seus irmãos. Na linha colateral é até 4º grau. Na linha descendente não tem limite. Olha, lembrando, pessoal, 8h30 aí, chegamos à metade da live. Lembrando que essa live é uma live preparatória, né, para a Semana Especialista em Sucessões. Começa na próxima segunda-feira. Serão 4 dias de bastante conteúdo. Na segunda-feira, 20 horas. Na quarta-feira, às 20 horas. Na sexta-feira, às 20 horas. Aí na outra segunda, às 20 horas. Dessa vez nós espaçamos, né, os dias aí para que você possa receber o material com calma, né, desembargador? Imprimir o material, né? Você diz que é importante ir anotando, né? Então, aí você imprimir o material, receber, assistir a aula, poder assistir de 2 dias de tempo aí entre uma aula e outra. A aula de sexta-feira vai pegar no final de semana, você vai ter 3 dias, aí, o final de semana inteiro, para poder rever as 3 aulas. Então, dessa forma, né, desembargador? Fica melhor o compartilhamento de conteúdo, até porque vai ser no YouTube, aí é mais longo, né? Mais tempo, é. O prazo prescricional para a ação de petição de herança é 2 anos. Eu vi uma pergunta aí. Qual é o prazo prescricional? 2 anos. Havendo testamento a ser cumprido, o inventário pode ser em cartório? O inventário pode ser judicial e extrajudicial, desde que todos estejam de acordo. Casal em regime de união estável. Ela tem uma filha de outro casamento e uma casa adquirida antes da união. Como fica a sucessão se a mulher falecer? Se a mulher falecer no regime da comunhão parcial de bens, vai ser herdeiro, os filhos, tá? E se for bem reservado, comprado antes da união estável, o companheiro será herdeiro concorrendo junto com o filho dela. A M. Kolanica fala assim, ó, desembargador Mauri, fazer uma live sobre propriedade após o falecimento do cônjuge é assunto muito importante a ser abordado, pois conheço vários advogados que não conhecem a matéria sobre propriedade após o falecimento do cônjuge. É o direito de propriedade, né? Mas aí vai no inventário. Vai no inventário. Pode ser partilhado, deve ser todo o patrimônio. O valor, que tem valor. Posse tem valor? Sim, tem valor. Deve entrar no inventário. Propriedade entra no inventário.
né? Vamos dizer, adquiriu o patrimônio, não passou a escritura e faleceu. Ele tem a posse, não tem domínio. Pode ser buscado esse domínio, né? Pode ser buscado uma ação de separado do inventário. Mas é um tema Quando, importante. acho que é a Mauri também, teu xará de Aracaju. Quando a posição do credor ou devedor no espólio e o cessionário do direito, como trabalhar esses sujeitos no inventário? Vou repetir a pergunta. Quando a posição do credor ou devedor no espólio e o cessionário de direito, como trabalhar esses sujeitos no inventário? O credor, ele vai no inventário buscando o pagamento do seu crédito, não é isso? Ele vai lá no inventário. Se ele tem título executivo, cheque, nota promissória, ele vai lá no inventário e apresenta. Eu sou credor, eu transfere-se aos herdeiros crédito e débito. O débito no limite do crédito. Então o credor vai no inventário, apresenta o seu título, vamos dizer, não tem título, me emprestou dinheiro, não tem documento. Ele se apresenta no inventário. Os herdeiros ou aceitam ou não. Falam, não reconhecemos essa dívida. Ingressa-se com ação de cobrança, com a sentença, vai-se ao inventário. Pede-se reserva de bens no inventário. A companheira, pergunta da Lorena, a companheira se habilitou no inventário depois que a filha mais velha foi nomeada inventariante. Haverá mudança? Há uma ordem no Código de Processo Civil da nomeação de inventariante. O inventariante é um auxiliar do juízo para cuidar do patrimônio durante o período até a partilha, da abertura da sucessão, do início do inventário até o final. Pode ser alterado o inventariante? Sim, pode ser alterado, desde que ele não cumpra as obrigações dele. Pode ser Pessoal, a esposa, um filho, qualquer um. Pessoal, aqui embaixo tem um aviãozinho, pessoal. Pedir para que vocês cliquem nesse aviãozinho, convide aí 2, 3 colegas advogados. Pedir também que vocês tirem um print aqui da live, marque o desembargador Amauri, desembargador Amauri. É uma forma de convidar, né, outros colegas advogados para que participem também dessas lives preparatórias aqui. O Eduardo, parabéns pelo tema, muito bom, de Sinop, do Mato Grosso. É a pergunta do Cleiton eu já fiz. A pergunta da Ângela. O cônjuge ou companheiro, além de meeiro, concorre com os herdeiros no restante da herança? A Ângela Beatriz. O cônjuge ou companheiro concorrem com o herdeiro nos bens particulares ou reservados. Existem aqueles bens que não se comunicam. Vamos dizer, a comunhão parcial de bens. Ele tem bens antes do casamento. Antes do casamento. Deu uma travada, Mauri. Antes do casamento ou antes da união estável. Aquele patrimônio se considera como bem particular reservado. Se ele for fazer um divórcio, esse bem não entra na partilha. Mas se ele falecer, o direito sucessório é diferente. Se tem bens particulares ou bens reservados, o cônjuge ou companheiro será herdeiro concorrendo com descendente nesse patrimônio. Não tem descendente. O cônjuge é herdeiro junto com o ascendente. Não tem ascendente. O cônjuge é herdeiro único. O cônjuge ou companheiro é herdeiro único. A pergunta do Fernando Vasconcelos. Pai doou em vida imóveis para 4 filhas e reservou usufruto. Adquiriu mais 2 filhas de outro relacionamento. Quer doar para essas outras filhas. Há como ou gera antecipação? É uma antecipação. Ele tem 2 filhos, doa todo o patrimônio a esses filhos, se separa, tem um outro relacionamento e tem filhos desse outro relacionamento. Então, o que ele fez? Ele doou e atingiu a legítima. Não poderia ter atingido a legítima. Esse filho novo desse outro relacionamento é herdeiro também e poderá, no inventário, né, dizer, olha, atingiu a legítima com 50%, aí tem que ser redividido. A pergunta da Manuto. Casados em comunhão parcial de bens, cônjuge falece deixando imóvel recebido de herança do pai. Deixa esposa e filhos, como fica a divisão? Depende do regime de casamento, né? Depende do regime de casamento. Se for da comunhão universal, essa herança que ele recebeu, o cônjuge será meeiro.
Tá? Se for na comunhão parcial de bens, o cônjuge ou o companheiro será herdeiro nesse bem, concorrendo com o descendente. Pergunta do Fred. Uma das herdeiras necessárias pode renunciar à sua parte da herança em favor dos filhos no curso do inventário? A renúncia tem que ser total, não pode ser renúncia parcial. Houver a renúncia total do patrimônio, o patrimônio será dividido entre os demais herdeiros. Tá? Agora, a renúncia a favor de um herdeiro não se tem como renúncia. Tá? Fala-se de renúncia, mas na verdade não é renúncia. Ela aceitou o patrimônio e transferiu esse patrimônio a um outro herdeiro. É a renúncia translativa. Há dois impostos. Ela recebeu um imposto, ela transferiu outro imposto. Então, isso, na verdade, isso não é renúncia. Fala-se de renúncia, mas não é renúncia. Ela renunciou a favor de um dos herdeiros. Não houve renúncia, porque ela recebeu e fez a transferência a um outro herdeiro. É possível? Sim, é possível. A partilha de bens particular do decujus que deixou um companheiro e duas filhas, sendo uma do primeiro casamento e uma com a companheira. O bem particular do decujus é partilhado igualitariamente? Sim, todos os herdeiros devem receber a mesma proporção, dentro das especificações, né? Também tem coisas que não é possível dividir igualmente a todo mundo. Mas a regra geral é divisão igual. Tem que ser dividido igualmente a todos os herdeiros. Maria é viúva, não possui ascendentes nem descendentes. No caso de falecimento, os sobrinhos possuem direito? Se sim, é partilhado entre todos ou pode ser apenas para um? Primeiro, não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge. Ela pode fazer testamento para quem ela quiser de tudo. Ela não fez testamento. Não fez. Quem recebe em primeiro lugar são os seus irmãos. Tá? Os sobrinhos, os herdeiros mais próximos excluem os mais remotos. Então, os irmãos receberão. Tem 3 irmãos, um pré-falecido. Os 2 irmãos receberão a parte deles e os filhos desse irmão falecido representarão no inventário a parte desse irmão falecido. A pergunta da Adélia. Esposa e cônjuge casaram em 1957. 1978, contrai união estável com uma pessoa. Tiveram 2 filhos, porém todo o patrimônio foi adquirido com a primeira esposa. Cônjuge faleceu em dezembro de 2020. Há partilha? Até 1977, até a lei do divórcio, o regime legal que se dizia era da comunhão universal. A partir de 77, houve uma alteração com a lei do divórcio para a comunhão parcial de bens. Então, ele é casado no regime da comunhão universal. Ele se divorcia ou ele se separa. Aquele bem é particular dele, aquela partilha é particular dele. Não fez partilha, ele tem uma parcela nesse patrimônio do primeiro casamento. Ele casa ou constitui união estável com outra pessoa e vem a falecer. Esse novo cônjuge, ou esse companheiro ou companheira, tem direitos naquela parte do imóvel do primeiro casamento. Ele vai concorrer com descendente. Não tem descendente, é herdeiro único. Concorre com a ex-mulher. Concorre não. A ex-mulher será meeira e a parte dele vai para o cônjuge ou companheiro. Pessoal, o tema da live de amanhã, né? Só para lembrá-los e para convidá-los desde já, amanhã às 8 horas em ponto, a ordem da vocação hereditária, né? A ordem da vocação hereditária é outro tema extremamente polêmico, né? Lembrando que são lives de aquecimento para a Semana Especialista, as sucessões, começa na próxima segunda, vai do dia 1 ao dia 8, sempre às 20 horas, lá no YouTube, né? Mas aí é importante que você se inscreva, se você ainda não se inscreveu. Aliás, pessoal, estamos aqui em 205. Coloquem aqui abaixo, né? Quem já se inscreveu, quem ainda não se inscreveu. Terminando a live, vai na bio do desembargador Amauri, inscreva, até para você poder receber o material, né? As lives aí não serão aqui no Instagram, né? As lives serão lá no YouTube, que aí é mais longo, né? A pergunta da Gislaine. Gislaine. Maria comprou um imóvel financiado no nome de seu irmão. Seu irmão faleceu e este imóvel foi quitado devido ao falecimento desse irmão.
como... Aí a pergunta ela parou aqui. Quem tem o domínio, a escritura pública, é o irmão. O imóvel foi comprado em nome do irmão. De quem é o imóvel? Do irmão. Ele faleceu, né? Aí o seguro quitou o imóvel. Quem são os herdeiros? Filhos desse irmão. Não tem filhos desse irmão, os ascendentes. Não tem ascendente, o cônjuge. Não tem cônjuge, colateral, né? Os irmãos dessa pessoa. Ah, comprou em nome do irmão porque não tinha condições de financiamento. O imóvel pertence ao irmão, a quem está na escritura pública registrada. Tive um caso em que a esposa era casada, a pergunta da Meliconica, M. Colonica. Tive um caso em que a esposa era casada com separação total de bens. Foram 40 anos de casamento. Ela tem direito de propriedade no imóvel? Separação total de bens, tá? Depende, separação total de bens, cada cônjuge tem seu patrimônio. Não é? Aí ele ou ela falece, quem são os herdeiros? Os descendentes. Tá? Comunhão, separação total de bens, são os descendentes. Segundo o Código Civil, né, não é o cônjuge, nesse caso, não é herdeiro. Existe a súmula 377 do Supremo, que diz que os bens adquiridos durante esse casamento, ou durante a união estável, no regime da separação, o cônjuge participa como herdeiro desses bens. Mas é súmula, e a súmula não tem sido aplicada pela maioria, entende que a súmula não se aplica mais, porque essa súmula foi estabelecida para o Código de 1916, não de 2002. Então, há uma divergência jurisprudencial doutrinária se aplica ou não a súmula hoje. Mas é a súmula, não é a legislação. Pela lei, pelo Código Civil, não é herdeiro. A pergunta dela: casamento com separação de bens e um dos cônjuges falece. O cônjuge sobrevivente herda como filho? O filho filho este é do casamento? Pelo artigo 1829 do Código Civil, não é herdeiro, tá? O cônjuge, o companheiro. Precisa ver a súmula. Se concorrer com descendente, no regime de separação de bens, o cônjuge não é herdeiro. A separação obrigatória, do 1829 fala, o casamento ou a união estável, o código não fala de união estável, né? Casamento sob o regime da separação obrigatória, não fala da separação voluntária. Né? Então tem uma divergência doutrinária a respeito aí da separação voluntária, se é herdeiro ou não. O código fala da separação obrigatória. A doutora Egli Couto, de Belém do Pará, dizendo que já está inscrita na Semana Especialista em Sessões. A Lorena, a filha tem direito em receber a pensão da Marinha após o falecimento da mãe? Diante disso, a mãe quer deixar a casa somente para o filho. É possível? Questão de pensão de militares é legislação específica, tá? Legislação específica. O herdeiro pode renunciar à herança? Pode. Não é direito indisponível, é direito disponível. Eu posso não aceitar a herança. São dois irmãos, a mãe quer deixar só para um filho. Ela pode fazer testamento ou doação? Não. Ela tem que observar a legítima. Mas a herdeira quer renunciar a favor do seu irmão. Pode? Pode. Tá? Agora, a questão da pensão de militares, isso é lei específica. Pessoal, tirem um print da tela, marque o desembargador Amauri, tá bom? No stories de vocês, compartilhem. É uma forma de convidar novos colegas advogados para que acompanhem essas lives das 8 horas da manhã. A voz do Antonelli, o Antonelli, né? A voz doaram por escritura pública 45% para uma neta. Avô morreu. A avó disse que não queria ter doado. Herdeiros direitos não sabiam. Agora querem anular essa doação. É possível? Ele fez uma doação e faleceu. É possível revogar? A parte que superou a legítima, não existe revogação. Considera-se como não escrita, né? Então, o que foi doado, não há como anular. Anular por quê? Qual é a razão? Ainda mais se ele faleceu. Se ele estiver em vida e fizer um testamento, ele pode revogar o testamento. Mas se ele fez a escritura pública de doação, registrou, ele quer revogar, não tem jeito.
Só por uma indignidade ele tem que entrar com ação para revogar. Então, os avós doaram aos netos. Atingiu a legítima. Essa parte da legítima se considera inoficiosa. Não há necessidade de revogação. Tá? Ah, ele faleceu e a mulher dele quer cancelar essa doação. Ele faleceu, a parte dele não tem jeito de cancelar. Uma pessoa com 70 anos ou mais pode contrair uma união estável? Não seria considerado uma simulação ao regime de separação obrigatória? Não, o regime é separação obrigatória. Ele constituiu união estável após 70 anos. O regime é obrigatório de separação. Tá? Mesmo que haja na escritura assim, ó, constituiu união estável ou casamento. A legislação fala, é obrigatoriamente o regime da separação total. Não há como burlar isso. Desembargador, como é que está se preparando aí para a semana, né? Para as 4 lives que vão vir na semana especialista em sucessões aí? Como é que tá os preparativos aí? Juntando a documentação toda para ser distribuído, né? Reestudando tudo novamente, para relembrar detalhes para passar os nossos colegas aí, né? Que nos acompanham todos os dias da manhã. Vai ser uma semana muito proveitosa, muita matéria, muita coisa para ser revista. Porque direito de sucessão tem muitos detalhes. Uma coisa é a legislação fala, a outra é a interpretação jurisprudencial e essas atualizações todas. A grande atenção que se dá hoje é a união estável, né? Quando que participa, quando não participa, quando o cônjuge é herdeiro, quando não é, quando é meieiro, e essa confusão toda é que se dá. E nós vamos ver amanhã, né? A ordem da vocação hereditária. Muito obrigado por todos que estão aqui nessa manhã de quinta-feira, né? Amanhã tem mais, todos os dias. Todos que estão aqui, né? Eu estou recebendo várias notificações aqui que estão compartilhando aí, né? Tira um print aí, pessoal. Né? Marca o desembargador Amaurino Stories aí, convidando outros colegas advogados para estarem aqui sempre às 8 horas da manhã. A doutora Sandra, homem morre e deixa a casa, herança da mãe descendente, irmã e a viúva, não há filhos, comunhão parcial. A viúva e a descendente concorrem à herança? Os descendentes, se houver descendente, o cônjuge ou companheiro concorre com o descendente, tá, na herança de bens particulares. Bens comuns, existe ameação, o cônjuge ou companheiro não é herdeiro, dependendo do regime. Esposa casada, civilmente adquiriu imóvel urbano e na escritura só constou o estado civil de casada. A pergunta: há necessidade de inventariar o bem em decorrência do óbito do marido? Se o bem é particular, ó, o bem é particular, é dela, ele faleceu, ele deixou patrimônio? Não, vai inventariar o patrimônio do falecido. Ele deixou bens? Não, ela adquiriu quando era solteira. Tá? Mas constou na escritura que ela era casada. Aí questão de prova. Né? Como é que ela era solteira se o documento apresentado foi casado? Constou na escritura que era casada. Tá? O cônjuge faleceu? Faleceu. Pressupõe que aquele imóvel é do casal. A parte daquele que faleceu tem que ser inventariado. Doutora Vera Dalchum, eu não localizei a pergunta da senhora. Me perdoe, tá bom? Se a senhora puder postar de novo a pergunta, eu faço com o maior prazer. A Fernanda Balarim. Mulher sem ascendentes, descendente, cônjuge e irmãos, somente sobrinhos. A mulher pode deixar seu patrimônio para apenas um sobrinho? Se ela tem cônjuge, o cônjuge ou companheiro é herdeiro necessário. Ela não pode deixar todo o patrimônio. Mas se não tiver descendente, não tiver ascendente, não tiver cônjuge ou companheiro, pode doar tudo para quem quiser. Para um sobrinho, para um neto, para um desconhecido, ela pode deixar para quem quiser. No reconhecimento extrajudicial de união estável, pós-mortem, a meeira e os herdeiros podem outorgar reciprocamente quitação, abrangendo o direito de sobrepartilha de bens que vierem a aparecer depois? Pode. Patrimônio particular. Maria comprou um imóvel financiado no nome do seu irmão. Ainda no início do pagamento desse imóvel, seu irmão faleceu. E esse imóvel foi quitado devido ao falecimento desse irmão. Como fica esse imóvel? Já respondi essa pergunta. Né? De quem é o imóvel lá na escritura? Do irmão.
que ser feito o inventário. Qual o prazo inicial para a prescrição da ação de petição à herança? O prazo inicial é do conhecimento. Ele não tinha conhecimento que ele era filho do fulano de tal. Tá? Não tem no registro. Quando inicia o prazo prescricional? A jurisprudência, a doutrina diverge. Tem uns que entendem que é a partir do falecimento e outros que entendem que é a partir da declaração da paternidade. O que vem a ser de fato, Amaury, essa ação de petição de herança? É aquele herdeiro que foi esquecido, tá, no inventário. Ou ele não era filho declarado. A mãe teve o relacionamento, houve a concepção, e a mãe nunca contou para esse menino que o pai dele era fulano de tal. O pai falece, foi feito o inventário e partilha dos bens. Depois da partilha, a mãe conta para o menino que o pai dele era aquele rapaz que faleceu. Ele não veio no inventário porque ele não sabia. Então, ele busca a declaração da paternidade e depois ele vai em face dos herdeiros que foram partilhados o bem para receber o seu patrimônio. Petição de herança é aquele herdeiro que não participou do inventário. Tem prazo. Peço que você... União com comunhão... A Denise. União com comunhão parcial de bens herdados ou adquiridos anteriormente pelo decujus. Quem serão os herdeiros deste? Bens reservados, né? Bem reservado. Adquirir o patrimônio antes do casamento ou antes da união estável. São bens declarados como particulares ou reservados. Se for divorciar ou extinguir a união estável, esse bem vai entrar na divisão? Não. Agora, na sucessão, faleceu e deixou bens antes do casamento. Quem serão os herdeiros? Se concorrer descendente, tem descendente, cônjuge ou companheiro, concorre com o descendente como herdeiro nesse bem particular ou reservado. Pode renunciar a favor de um herdeiro ou só para o monte? Pode haver renúncia? Sim, pode haver renúncia. Agora, eu vou renunciar a favor de um herdeiro. Na verdade, não há renúncia. Fala-se da renúncia translativa. Não há renúncia. Como é que eu posso renunciar a favor de alguém? Eu renuncio a favor do monte, do total. Então, eu quero renunciar a favor de um herdeiro. Na verdade, eu recebi o patrimônio e transferi esse patrimônio para um herdeiro. Pode ser feito? Sim, pode ser feito. São dois impostos. Eu recebi e transferi. Um, quando eu recebi. O que incide o imposto? O fato gerador do imposto é a transferência. Né? O que incide? Transferência. Faleceu, transferiu aos herdeiros. Imposto. Os herdeiros renunciam a favor de outro herdeiro. Outro imposto. Desembargador Amaury, parabéns pela sua atitude, um verdadeiro cidadão, humanismo, com sua atitude de passar essas valiosas informações no qual o senhor obteve como magistrado. Aliás, muito obrigado quem não te conhece, Amaury, fala um pouquinho aí, nós temos aí 3 minutos, fala um pouquinho aí quem é o desembargador Amaury. Eu sou juiz de carreira, ingressei no concurso da magistratura mineira no ano de 1990. Para esse concurso no ano de 89, eu sou formado no ano de 1985, muitos às vezes nem nascidos eram, né? Eu até me sinto idoso com isso, né? Eu me formei no ano de 1985, prestei concurso para o Estado de Minas Gerais, para a magistratura, em 89. Fui aprovado, tomei posse no começo do ano de 1990. Fiz a carreira pelo interior de Minas, por várias comarcas. Cheguei a Belo Horizonte e fui promovido ao Tribunal de Justiça. Então, hoje eu componho a 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nesse período todo, de 30 anos de magistratura, tenho visto várias questões. E eu sempre entendi que a gente deve passar esse conhecimento aos mais novos, ou aqueles estudantes, ou mesmo aos advogados, para que possa despertar o interesse no assunto e estudo. Porque a vida diária, o dia a dia do advogado, lá no fórum, no processo, é importante ter a teoria e eu procuro passar mais a prática também, né? O que acontece realmente lá, no meu modo de ver, do outro lado do balcão que se fala, né? Então, eu agradeço a todos que estão aqui pelas considerações e pela participação. Procuro sempre transferir esse conhecimento. Não adianta a gente ter um conhecimento apenas
para manter aquilo. Acho que deve ter transferido para que terceiros até tomam conhecimento e despertam interesse no assunto. Aliás, pessoal, olha, convidar aí aos 198 colegas advogados que aqui estão. Na próxima segunda-feira começa a semana especialista em sucessões, vai do dia 1 ao dia 8, né? Vai do dia 1 ao dia 8, na segunda-feira às 20 horas, na quarta-feira às 20 horas, na sexta-feira às 20 horas, depois na segunda-feira de novo. Serão 4 dias, né, Mauri? De bastante conteúdo, e são dias intercalados, né? Para que você possa assistir. Né? Convido a todos para participar. Isso, são 4 dias intercalados para que você possa imprimir o material, para que você possa estudar com calma, né, Mauri? Convidando todos aí, né? Convido a todos para participar. A inscrição está lá na minha bio do Instagram. É importante a inscrição para que possamos passar as anotações, alguns documentos que passamos, e para lembrá-los do dia e horário. Vai ser sempre às 20 horas, como inicia segunda-feira. Convido a todos e agradeço a participação na data de hoje. Porque o material será compartilhado, nós iremos compartilhar bastante material, né? E é importante que você esteja nos grupos de WhatsApp, que você se inscreva, né? E entre aí nos grupos de WhatsApp e também no canal do Telegram. Desembargador, falta 1 minuto aí. Pedita desculpa, né, Mauri? Muitas perguntas chegam aqui, a gente não consegue responder, porque é muita pergunta por 1 hora só. Por isso que a partir de segunda-feira será importante, porque no YouTube tem mais tempo, né, Mauri? A limitação de tempo que é terrível, né? Gostaria de responder a todas as perguntas, mas o horário é limitado, infelizmente. Mas a semana que vem nós vamos ter mais tempo, né? A pergunta da Madu, como será compartilhado o material? Será enviado nos grupos de WhatsApp e no canal do Telegram também. Então, assim que vocês se inscreverem, você receber o convite lá para vocês entrarem no grupo de WhatsApp e no canal do Telegram. Amaury, amanhã, a ordem da vocação hereditária, fica aí novamente o convite a todos que participem, né? Estamos em cima da hora, Amaury. Bom dia a todos, muito obrigado pelo comparecimento, por esse período juntos. Boa semana de trabalho, muito cuidado. Fiquem com Deus e amanhã às 8 horas estaremos de volta aqui. Um grande abraço a todos. Pessoal, bom dia a todos.